Então, a gente começou na aula passada a investigar formas de detecção de características de funcionamento do cérebro de maneira não invasiva. A gente vai continuar, então, hoje, com essa perspectiva, apresentando para vocês outras técnicas, também capazes de avaliar o funcionamento do cérebro de maneira não invasiva. Hoje, então, a gente vai falar um pouco mais sobre essas técnicas de neuroimagem funcional, como elas são conhecidas. A segunda técnica, então, que eu queria apresentar para vocês, que decorre um pouco da eletroencefalografia, é uma técnica que a gente conhece por magnetoencefalografia. E a magnetoencefalografia, então, é uma técnica capaz de detectar sinais magnéticos na superfície do cérebro humano de maneira não invasiva. E esses sinais magnéticos, eles, no fundo, têm origem nos sinais elétricos. A magnetoencefalografia, então, é uma maneira de eu tentar detectar o campo magnético associado às correntes elétricas dos neurônios. Então, efetivamente, a técnica de magnetoencefalografia ela é tão boa quanto a eletroencefalografia no que diz respeito à possibilidade de detectar verdadeiramente o que importa para a gente, que é a oscilação de corrente elétrica. Eles conseguem detectar isso. Como é que a magnetoencefalografia consegue detectar isso? A partir desse sistema que eu estou colocando para vocês aqui no quadro, que é um sistema constituído basicamente do seguinte: a gente aqui embaixo, vocês estão vendo uma pessoa, a cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa está posicionada dentro de uma espécie de capacete. Aqui eu vou dar um zoom nesses capacetes. Então, o que você está vendo é aquela peça mais inferior do sistema que eu mostrei para vocês. E o que vocês estão vendo aqui é uma simulação desses capacetes que o indivíduo vai e coloca a cabeça aqui dentro desse capacete. Cada ponto desses aqui que vocês estão vendo corresponde a um detector de campo magnético. É como se fosse um eletrodo que a gente tinha no caso da eletroencefalografia. Mas no caso da magnetoencefalografia, eu não fixo os eletrodos na cabeça da pessoa. Lembra que na eletroencefalografia a gente fixava os eletrodos a gente colocava os eletrodos lá com pasta na cabeça da pessoa para o eletrodo ficar fixo. Nesse caso a gente não precisa fazer isso. A pessoa entra no equipamento e coloca a cabeça ali dentro, de tal maneira a colocar a cabeça o mais próximo possível desses sensores aqui. Então, cada ponto desse aqui está medindo um sinal, um campo magnético nesse ponto da cabeça, assim como era a eletroencefalografia. Qual é o detalhe aqui? Um detalhe caro, na verdade, é o fato que esses sensores, eles são produzidos a partir de um dispositivo, que é esse dispositivo que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um dispositivo conhecido por SQUID, que é esse nome que vocês estão vendo aqui no slide. Então, eu tenho sistemas de magnetoencefalografia que são compostos por aproximadamente 150 sensores desse aqui. Então, esse capacete possui 150 sensores distribuídos pela cabeça do indivíduo. Notem, pessoal, é exatamente a mesma coisa do que a gente tinha na eletroencefalografia. Um monte de sensor, no caso da eletroencefalografia, de campo elétrico, nesse caso aqui de campo magnético. Então, eu estou detectando, e vejam, o processo fisiológico que eu estou detectando é o mesmo. Então, embora eu esteja falando campo magnético, o que eu estou detectando, a fisiologia que eu estou detectando é a mesma, que são essas flutuações de corrente. Bom, esses sensores, para eles são conhecidos por SQUID, que é uma sigla para Superconductor Quantum Interference Device. Então, é um dispositivo supercondutor de interferência quântica. Só esse nome já dá a ideia do preço desse sensor, porque basicamente esses sensores, para eles funcionarem, como eu estou falando, como o próprio nome indica, eles são sensores supercondutores. Então, se eles são sensores supercondutores, isso significa dizer que para que eles funcionem, eles precisam estar resfriados, porque material supercondutor só funciona a baixas temperaturas. No caso desses dispositivos supercondutores,
desse sistema de magnetoencefalografia, para eles funcionarem, eles precisam estar a uma temperatura de menos 250 graus centígrados. Como é que eu faço para levar a temperatura de qualquer coisa para menos 250 graus centígrados? Eu não tenho uma geladeira que consegue levar a menos 250 graus centígrados. Então, o que eu faço? Eu coloco esses sensores aqui, como vocês estão vendo nesse desenho, dentro de uma garrafa térmica. Isso aqui que vocês estão vendo azul é uma grande garrafa térmica. E o que eu coloco aqui dentro dessa garrafa térmica é hélio líquido. Então, eu pego o gás hélio e liquefaço o gás hélio. Isso é caro pra caramba. Só para que vocês tenham uma ideia, eu não tenho esse preço atualizado, mas há cerca de 10 anos atrás, ou talvez um pouco mais, quando eu ainda acompanhava esse tipo de sistema, 1 litro de gás hélio custava entre 20 e 25 dólares. Esses sistemas, eles levam da ordem de 150 a 200 litros de hélio líquido. Então, você faça a conta aí, dá 20 vezes 200, dá 4 mil dólares, né? 4 mil dólares. Ele evapora metade disso a cada 15 dias. Então, significa dizer que esse sistema, só para você manter o sistema, você vai gastar aí da ordem de 10 mil dólares, depende, mas de 5 a 10 mil dólares por mês. Só para você manter ele ligado. Se você usar ou não usar, ele tem que ficar ligado, não tem como você desligar ele, porque no final das contas ele liga quando você deixa ele frio. Você não pode ficar esfriando, esquentando, porque isso acaba gastando muito mais, porque evapora muito cada vez que você vai resfriar ele pela primeira vez. Bom, então, a manutenção então, desses sistemas é aí da ordem desse valor aí que eu estou passando para vocês. E além disso, gente, esses sistemas têm um outro problema, que é o seguinte, não é um outro problema, é uma outra característica, que é o seguinte: a grande vantagem desse sistema. Então, por que eu pagaria tão caro por um sistema desse? A grande vantagem desse sistema é o que está apresentado nessa imagem. O que vocês estão vendo aqui, nesse ponto amarelo, é hipoteticamente uma região do cérebro onde tem a atividade elétrica de neurônios. O que vocês estão vendo em amarelo, então esse vermelhinho aqui é a região onde tem a atividade de neurônios. O que vocês estão vendo em amarelo é o campo elétrico produzido por essa atividade neuronal. Vejam, gente, esse campo elétrico é o que a gente detectou no caso da eletroencefalografia. Aí notem, olha o que acontece com ele. Tá vendo ele todo distorcido, como a gente imaginava, né? Quando ele vai entrando aqui, olha ele distorcendo todinho. Olha essa parte aqui, por exemplo, ó. Distorce tudo. Eu coloco o meu eletrodo aqui, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui, como se fosse a eletroencefalografia. Ó, um eletrodo aqui, um outro eletrodo aqui. Beleza? E eu estou medindo a diferença de potencial entre esses eletrodos. Qual é a vantagem da magnetoencefalografia? O que vocês estão vendo agora em verde é o campo magnético produzido por essa atividade de neurônios. E notem que o verde não é distorcido. Estão vendo? O verde está bem bonitinho. Isso representa dizer um fenômeno físico que é o fato do campo magnético não ser distorcido por meios de diferentes condutividades, que é o caso do campo elétrico. Então, gente, por que a gente inventou a magnetoencefalografia? Para tentar criar uma condição talvez um pouco mais adequada de se medir a atividade elétrica no cérebro humano sem as distorções inerentes da eletroencefalografia. Então, é ter um sinal muito mais limpo. E quando eu tenho um sinal muito mais limpo, com menos ruído, eu consigo caracterizar esse sinal de maneira muito mais profunda. Então, eu nem tenho tanto ruído, como eu não tenho as distorções típicas de um sinal de eletroencefalografia. Por isso que se usa a magnetoencefalografia. Bom, mas aí qual é o outro detalhe que eu ia apresentar para vocês da magnetoencefalografia? Que esse sinal, então, ele é muito pequenininho e muito mais limpo.
Só que o ruído ambiental, ruído de campo magnético, imagina, eu estou aqui na minha sala, na minha sala, com um computador ligado, telefone celular passando aqui na minha cabeça o tempo inteiro, ondas de telefone celular, né? Passando aqui na minha cabeça o tempo inteiro, só não estou vendo, mas a gente está aqui, todos nós, imersos em ondas, em campos eletromagnéticos de todo esse mundo eletrônico que a gente vive. Então, cada vez que um computador liga, que passa uma corrente por dentro do computador, cria um campo magnético. Eu estou aqui, tem um telefone, tem essas ondas de telefone celular, são ruídos magnéticos. Então, isso significa dizer, gente, que eu tenho um sinal, eu tenho a potencialidade, um detector, esses detectores squids aqui, só para vocês terem uma ideia do poder de detecção de campo magnético dele, você consegue perceber ou detectar o campo magnético de uma única hemácia. Agora, eu tenho uma coisa então que consegue detectar um sinal ótimo, só que ele está no meio de um monte de ruído. O exemplo que eu gosto de dar, gente, para isso é o seguinte, se vocês olharem para o céu agora, vocês vão conseguir ver alguma estrela além do Sol? Não. Mas as estrelas, elas estão no céu? Sim. E por que você não consegue ver? Porque tem um ruído, um sinal muito mais alto do que o sinal das estrelas, que é a luz do Sol. Então, a luz do Sol é um sinal que brilha muito mais do que o brilho das estrelas. Isso faz com que eu, quando esteja olhando agora para o céu, eu não consiga ver as estrelas. Por conta de quê? Desse ruído. É a mesma coisa que eu estou falando para vocês agora no caso da magnetoencefalografia. Eu tenho um sinal no meu cérebro que, a princípio, o meu detector de campo magnético consegue detectar. Só que ele só consegue detectar se ele estiver num ambiente em que o ruído seja menor do que o sinal. É a mesma coisa das estrelas. Eu só consigo perceber as estrelas se eu apagar o Sol. Ou seja, se eu eliminar esse ruído que me impede de ver as estrelas. Como é que eu faço isso nesse ambiente que a gente vive, então, o Sol está ligado o tempo inteiro, porque esse ruído magnético eu não consigo desligar ele, eu não tenho uma fase. O telefone celular, aparelho, está tudo ligado aqui o tempo inteiro. A energia da minha casa, está tudo ligado o tempo todo. Então, como é que eu consigo fazer, gente, para detectar esse sinal? Como é que eu consigo fazer para ver esse sinal? Então, basicamente, eu preciso apagar o Sol, como eu falei para vocês, de alguma maneira, que é colocar esse sistema de magnetoencefalografia dentro de um ambiente de pouco ruído magnético. É como se eu pegasse agora e não apagasse, colocasse o meu sistema dentro de um lugar que ele não percebe mais tanto ruído magnético. E é isso que acontece. Esse é um sistema de magnetoencefalografia típico. Então vejam, olha só o que a gente tem. Isso aqui é a garrafa que eu tinha falado para vocês, a garrafa térmica, cheia de hélio líquido. Só para resfriar esses sensores que estão bem aqui, um tantinho de sensor, 150 sensores que estão aqui em posicionados aqui nesse capacete. A cabeça da pessoa aqui dentro do capacete. Agora notem que todo esse sistema aqui está dentro de um quarto. Isso aqui é um quarto, isso aqui é uma porta, ó, que se fecha. E aí a pessoa fica dentro desse ambiente, que é o que se conhece por sala magneticamente blindada, Magnetic Shielded Room. Como o próprio nome diz, o que essa sala faz, ela é constituída de certos materiais que blindam o campo magnético de conseguir entrar aí, fazendo com que, então, nesse ambiente aqui interno, eu tenha um sinal magnético de ruído filtrado. Então, o que eu estou medindo é basicamente o que vem da cabeça da pessoa. Tá claro? Qual é o problema da magnetoencefalografia? É o preço. Fundamentalmente o preço. Então, como eu tinha falado para vocês, o custo de manutenção é altíssimo por conta do hélio líquido. Mas o custo para você comprar um equipamento desse também é altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, um sistema como esse que eu estou mostrando para vocês na figura não custa menos de 2 milhões de dólares.
essas salas, o preço dessas salas magneticamente blindadas varia significativamente, só para vocês terem uma ideia, que depende da qualidade do filtro que você quer nessas salas. Mas varia desde 350 mil dólares até 7 milhões de dólares. Tem uma sala no mundo, no MIT, magneticamente blindada, que custou 7 milhões de dólares. Seguindo ainda com a ideia de campo magnético, surge uma outra perspectiva aqui, que é basicamente a da gente olhar para esse sistema biológico, mas sob uma outra ótica. E a ótica aqui vai ser a seguinte: a gente viu que quando você vai executar algum tipo de função cognitiva, motora, o que quer que seja, qualquer função que você vai desempenhar, quando você vai desempenhar essa função, uma atividade de grupos de neurônios específicos para realizar aquela função. Então, o que a gente viu, por exemplo, é que se eu estou mexendo a minha mão, por exemplo, quando eu estou mexendo a minha mão, isso significa dizer que, pelo que a gente viu até agora, para eu mexer a minha mão, eu necessito que um conjunto de neurônios esteja ativo e coordenadamente ativo para que eu exiba esse comportamento de abrir e fechar a mão. Não é isso? Foi isso que a gente viu até agora. Qual é a lógica que a gente vai implementar com essa técnica de estimulação magnética transcraniana? Nessa lógica, eu vou tentar fazer ciência, ou neurociência, de uma maneira semelhante ao que o Penfield fez nos anos 1900, que eu apresentei para vocês na aula passada. Como é que o Penfield fez para investigar certos processos cognitivos em seres humanos? Ele estudava pacientes que estavam sendo submetidos a alguma cirurgia e, durante a cirurgia, ele estimulava diferentes regiões do cérebro dessa pessoa e observava a representação do comportamento quando aquela pessoa estava sendo estimulada. Beleza? Não é isso? Lembra? O que a gente vai tentar fazer? Só que para o Penfield fazer isso, ele precisava que a cabeça da pessoa estivesse aberta, porque ele precisava ter eletrodos posicionados em diferentes regiões da cabeça da pessoa. O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente acabou de ver que o campo magnético, diferente do campo elétrico, ele não é distorcido por diferentes meios que ele vá se propagar, como, por exemplo, os diferentes tecidos biológicos que a gente tem no nosso cérebro. Então, se ele tem essa vantagem, eu vou usar a palavra aqui dele ser transparente ao tecido biológico, então ele atravessa o tecido biológico sem ser distorcido, o que eu vou fazer nessa técnica agora é estimular diferentes regiões do cérebro usando um equipamento que produz campo magnético e não campo elétrico. Que equipamento é esse? É esse que vocês estão vendo aqui. É um equipamento que se chama de estimulação magnética transcraniana. O que um equipamento de estimulação magnética transcraniana possui? A parte mais importante do equipamento é essa parte que vocês estão vendo aqui em azul. E esse dispositivo, ele produz campos magnéticos de altíssima intensidade. E quando ele produz esses campos magnéticos de alta intensidade, ele estimula certos neurônios que vão estar sob o equipamento ou sob a região que você está estimulando. Esse é um equipamento de estimulação magnética transcraniana típica. O que você tem aqui, então, é um amplificador e aqui o que você tem é o dispositivo ou a bobina que produz o campo magnético que vai estimular neurônios na região onde esse dispositivo esteja posicionado.
Deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês. Tem duas técnicas de estimulação magnética transcraniana. Em uma das técnicas, eu estimulo certas áreas e percebo o comportamento associado ao estímulo naquelas áreas. E na outra técnica, eu estimulo várias vezes a mesma área para bloquear a atividade daquela área. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui que vai ficar mais claro. Então, nesse vídeo, o que vocês vão ver é um experimento de estimulação magnética transcraniana. E eu queria que vocês percebessem duas coisas. A primeira delas é que vocês vão ver um sistema como esse que eu mostrei para vocês, e a cada vez que a pessoa aplicar um pulso de estimulação magnética transcraniana, vocês vão ouvir um barulhinho, teco, 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 teco. Então esse teco que vocês vão ouvir representa basicamente o estímulo estimulando uma determinada região da cabeça da pessoa. O primeiro exemplo que vocês vão ver é quando se estimula em uma determinada parte do cérebro que está próximo da área motora. Então, o que vai acontecer quando essa pessoa for estimulada, ela vai mexer a mão, involuntariamente, porque estimulou uma determinada região do cérebro que participa da movimentação da mão dessa pessoa. A outra forma de aplicação que vocês vão ver é, ao invés de se dar um único pulso, ou pulsos que tem uma frequência mais baixa, tipo tá, 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 você aplica pulsos com frequência mais alta, tá, 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 e quando você faz isso, isso promove um bloqueio da região que você está estimulando. Então, o que você vai notar aqui é que a pessoa, por exemplo, ela começa a falar 1, 2, 3, 4, e quando é estimulada, ela não consegue mais falar. Porque o que você está fazendo é bloquear aquela região. Onde é que isso, gente, entra como uma super aplicação nas neurociências cognitivas? Imagina que você avalia que uma determinada região do cérebro participa de um determinado processo cognitivo, como, por exemplo, falar. Como é uma maneira que você tem de avaliar de forma causal, ou avaliar causalidade, da relação entre uma determinada região do cérebro e uma função cognitiva usando a estimulação magnética transcraniana? Basicamente, aqui a ideia é muito simples. O que você vai fazer é, você vai pedir para a pessoa falar, e o que você vai dizer é que, se eu estimular a área que aquela pessoa que é responsável, que é importante para que aquela pessoa fale, quando eu estimular aquela área, a pessoa vai parar de falar. Então, o que você está fazendo é o que se chama de lesão virtual. Porque eu posso agora, porque isso é transitório, eu posso então bloquear qualquer área do cérebro, e em bloqueando aquela área do cérebro, eu posso tentar avaliar em qual função, em quais processos aquela área do cérebro participa, porque no final das contas eu vou bloquear a atividade daquela área. Então, se eu vou bloquear a atividade daquela área, significa dizer que quando eu bloqueio a atividade daquela área e existe algum processo cognitivo associado ao bloqueio dessa área, ou seja, eu bloqueio algum processo cognitivo de falar, de pensar, de ter memória, o que quer que seja, eu tenho mais uma evidência de que aquela área participa naquele processo cognitivo. Tá claro, gente? Beleza? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. If we start at the back of the brain, we've switched off my visual cortex, so made me unable. Então o que ele está dizendo é que, basicamente o que ele vai dizer é que dependendo da área que você estimula, você vai ter uma representação. Então, se você estimular aqui atrás, que é o que ele chama do córtex visual, a pessoa vai ter dificuldade de ver. Able to see things. If we move a little bit forward in the brain, we've interfered with people's ability and my ability to see faces. A little bit further forward, we've interfered with the ability to perform actions. Start moving your finger. Então agora o que vocês estão vendo é um estímulo. Vejam, a pessoa vai pedir para que ele mexa a mão, e no meio desse movimento dele mexer a mão, ele vai aplicar um pulso de TMS. Percebam o que acontece com a mão dele. E depois ele vai fazer a mesma coisa, só que com fala. The ability to perform actions. Start moving your finger.
It's quite odd. It's not your finger It's anymore. not my finger anymore. We've interfered with the ability to compute with numbers. 6. Então agora o que vocês estão vendo é basicamente a habilidade que esse equipamento tem de interferir com processos cognitivos. E aí dessa interferência eu consigo compreender a associação entre a participação daquela região do cérebro com aquela função cognitiva. Então percebam, o que vocês viram no primeiro exemplo foi ele mexendo a mão, e agora vocês vão ver como exemplo ele contando. 7, 8. Okay. Yes. We've interfered with the ability to Vamos de novo aqui que não deu para ver direito. compute with numbers. 6, 7, 8. Okay. Yes. We've interfered with the ability to speak. Land the bridge, land the bridge, land the bridge is falling down. Uh-oh. You think of something you can do, and we've basically interfered with it with this machine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 9. what's the problem? I don't know. E aí aqui tem uma parte muito interessante do vídeo. Ele pergunta para o cara está contando 1, 2, 3 e não consegue falar. E aí o cara pergunta, qual é o problema? Por que você não consegue falar? Ele diz, eu não sei. Não sei, só sei que eu não estou conseguindo falar. Outra técnica que também é muito utilizada para fazer a investigação do cérebro humano são técnicas associadas em medicina nuclear. Pessoal, na aula de hoje a gente vai ficar mudando de vários conceitos, porque cada uma dessas técnicas, no fundo, tem uma base física distinta. O que a ciência fez foi tentar utilizar alguns desses processos físicos para ajudar no monitoramento da atividade ou monitoramento da função cerebral de alguma maneira. Até agora, o que a gente viu viu 3 técnicas. Então, a gente viu a eletroencefalografia, que é uma técnica em que eu preciso ter eletrodos para detectar diretamente a corrente elétrica produzida por neurônios. Essa técnica tem um problema, que é o fato de que os sinais que são produzidos por neurônios são muito pouco intensos e, além disso, essa corrente, para ela ser detectada pelos eletrodos, ela passa por uma série de tecidos, ela é distorcida nesses tecidos, então ela tanto é atenuada, ou seja, o sinal que eu consigo medir é baixo, como ele é cheio de ruído, porque ele é todo torto. Ele chegou lá todo distorcido já. Como uma espécie de tentativa para reduzir esses problemas, a gente introduziu a magnetoencefalografia. Então, a magnetoencefalografia é uma técnica que também consegue medir os eventos neurofisiológicos elétricos dos neurônios a partir de um evento físico, que é a relação direta que existe entre campo elétrico e campo magnético. Então, o que a gente viu é que o campo elétrico produzido por neurônios também está, a esse campo elétrico também está associado um campo magnético. Magnetoencefalografia é uma técnica que se serve a detectar esses campos magnéticos. Qual é a vantagem de detecção dos campos magnéticos sobre os elétricos? É que o campo magnético não tem distorção. Como ele não tem distorção, o sinal que eu detecto é muito mais limpo. Então, muito melhor de eu conseguir caracterizar esse sinal, de saber de onde ele vem, quais são as propriedades dele, e com isso tentar entender um pouco melhor o funcionamento do cérebro. O problema dessa técnica, um deles e um dos principais, é o preço. Então, isso significa que tem pouquíssimos sistemas de magnetoencefalografia no mundo. Na América Latina, por exemplo, não tem nenhum. No hemisfério sul, o único lugar que tem é na Austrália. E mesmo no hemisfério norte tem alguns poucos exemplares poucos assim, centenas, exemplares de magnetoencefalografia. Comparado, por exemplo, à imagem por ressonância magnética, que você tem em muitos lugares, isso já é uma grande desvantagem da magnetoencefalografia. Essas duas técnicas de imagem médica são conhecidas, que usam esse tipo de estratégia, são conhecidas por SPECT ou PET. SPECT é Single Photon Emission Computed Tomography, então, tomografia computadorizada por emissão de fóton único.
e a PET, que é a tomografia por emissão de positron, Positron Emission Tomography. Essas duas técnicas, então, elas vão fazer uso de uma radiação ionizante. O que é básico na criação das técnicas de medicina nuclear é o que a gente chama de radiofármaco. Então, o que a gente criou nas técnicas de medicina nuclear são fármacos em que, na sua estrutura, a gente agrega um elemento que emite radiação ionizante. Essa é o fundamental que está por trás das técnicas de medicina nuclear. O que é um radiofármaco? É uma substância que, como o próprio nome indica, agrega um elemento radioativo a um fármaco. Qual é a lógica por trás dessas duas técnicas? Esse fármaco que eu vou agregar é um fármaco que tem algum tipo de relevância biológica. Digamos que eu crie um radiofármaco, que eu uso, o fármaco é a glicose, uma molécula de glicose, e um dos átomos da molécula de glicose, eu altero a estrutura desse átomo, de tal maneira que ele seja um isótopo radioativo. Então, é um átomo que agora ele emite radiação gama. Então, ele é uma molécula de glicose, eu criei isso em laboratório. Isso é um radiofármaco. Eu peguei uma molécula de glicose em laboratório e peguei, por exemplo, um fósforo da molécula de glicose e fiz com que aquele fósforo agora virasse um fósforo radioativo em laboratório. Então, eu criei em laboratório um radiofármaco. Rádio por quê? Porque ele está emitindo radiação. Certo? Então, é como se fosse isso que eu estou representando aqui. Ó. Eu tenho um líquido cheio de glicose, só que essa glicose tem um fósforo nessa glicose que é radioativa. Então, é uma glicose que emite radiação gama. Tá claro, gente, até agora? Sim? Só que é uma molécula de glicose. Se é uma molécula de glicose, quando eu administrar a molécula de glicose por via endovenosa, que geralmente é como isso é feito, quando eu administro a molécula de glicose por via endovenosa, a molécula de glicose vai para onde? Vai para onde ela vai sempre, ela vai exercer o processo, o metabolismo dela. Então, onde é que a glicose é muito utilizada no sistema biológico? Para gerar energia, para gerar ATP. Essa é a principal função da glicose dentro do sistema biológico. Quando eu injetar a glicose no corpo humano, para onde ela vai? Para as regiões no corpo humano onde existe uma maior demanda por glicose. Concorda? O corpo humano vai direcionar, não aquela glicose, mas toda a glicose, marcada ou não marcada, ela vai direcionar a glicose para as regiões onde tem mais metabolismo energético, a maior necessidade por glicose. Para que isso pode servir? Uma das características que a gente sabe que está por trás desse tipo de lesão neoplásica, um tumor, é a habilidade que esses sistemas têm, os sistemas cancerígenos têm, de crescer muito rápido. Então, esses sistemas, um câncer, quer dizer, e principalmente os mais agressivos. O que é um câncer muito agressivo? É um câncer que cresce muito rápido. Para ele crescer muito rápido, ele precisa de energia. Não tem como ele crescer rápido se ele não tiver energia. Se tiver uma lesão neoplásica de alta demanda de glicose, vai ter uma concentração de glicose naquela região, concorda? Em comparação a outras regiões do cérebro, por exemplo, aquela região do cérebro que tiver uma maior demanda, que tiver mais vaso, vai ter mais glicose naquela região. Então, o que essa técnica faz, gente? Ela detecta o local para onde o radiofármaco foi. E aí ela consegue avaliar, por exemplo, regiões e detectar, por exemplo, neoplasia com esse tipo de técnica. Aqui, para vocês terem uma ideia mais clara desse tipo de processo, assim, um pouco mais claro desse tipo de processo. Então, basicamente, o que você tem? Você injeta o que é conhecido, nesse caso, como ele está colocando aqui, de traçador radioativo,
que eu chamei de radiofármaco. Então você vai lá, injeta esse traçador radioativo. Esse traçador radioativo, ele vai se concentrar numa determinada região do cérebro. Se concentrando nessa determinada região do cérebro, eu vou colocar esse paciente dentro de um sistema de raio gama. Quando ele se concentra, vejam que em vermelho o que vocês estão vendo é o raio gama saindo da região de maior concentração, é isso que você está vendo. E essa câmerazinha aqui é uma câmera, vai detectar raio gama. Então ela vai agora conseguir localizar no corpo quais são as regiões do corpo onde tem uma maior concentração do radiofármaco que você administrou nesse paciente. Tá claro, gente, até aí? Sim? Um exemplo clínico disso, voltando para aqueles nossos casos de epilepsia. Então, essa técnica de SPECT, ela é muito usada em epilepsia. Por quê? Porque o que acontece durante a epilepsia? Alta atividade de neurônios numa determinada região do cérebro, não é isso? Se eu tenho alta atividade de neurônios numa determinada região do cérebro, significa que naquela região do cérebro eu tenho muito fluxo sanguíneo, muita glicose, porque os neurônios ali estão precisando de mais glicose. Então, quando eu faço um exame de SPECT nesses pacientes, como é o exemplo desse aqui, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: olhem para a ponta dessa seta e vejam que esse lado aqui, direito, tem mais brilho do que esse lado esquerdo. Estão vendo? Ó, em todas essas imagens, ó, o lado direito brilha mais do que o lado esquerdo. Aqui, ó, tá vendo um ponto que se refere muito a um ponto quente. Tem um ponto quente aqui na imagem, tá vendo? Que tem um ponto aqui que está mais brilhante do que os outros. Isso representa dizer que nessa região aqui da imagem, nesse ponto aqui, tem mais radiofármaco concentrado aí do que em outras regiões da imagem. Então, significa dizer que nessa região é muito provável que tenha uma maior atividade de neurônios do que do outro lado. É com isso que o neurofisiologista está comparando. Ele está comparando um lado com o outro, sabendo que os dois lados do cérebro, a princípio, devem ter mecanismos de metabolismo de glicose e de fluxo sanguíneo semelhantes entre eles. Claro, gente, até aí? Um outro exemplo que não tem a ver com neuro, mas que eu acho que vale a pena eu citar para vocês, é quando você faz... tem a ver com neuro, mas não tem a ver com neurônio. Quando você faz exames para tireoide. Então, pessoas que têm hiper ou hipotireoidismo, um exame que geralmente é pedido nesses casos é um exame de SPECT. Só que no caso do no caso da avaliação da tireoide, qual é o fármaco que eu vou utilizar? Iodo. Porque a tireoide, ela processa iodo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou injetar na circulação sanguínea desse paciente um iodo marcado. Se a pessoa tiver hipertireoidismo, vai muito iodo para ali, para aquela região, porque a tireoide está usando aquilo lá. Se ela tiver hipotireoidismo, vai pouco iodo para aquela região. Então eu consigo mapear. Essa aqui é a grande sacada dessa técnica. Porque veja, gente, a resolução espacial dela é horrível. Eu não consigo. Olha para essa imagem aqui. Você consegue saber o que é hipocampo, o que é tálamo, o que é... Não, eu tenho uma ideia mais ou menos ali, lobo temporal direito, né? Medial ali, eu sei mais ou menos onde é, mas eu não consigo precisar onde é. Então a resolução espacial dela é muito ruim. E por que a gente ainda usa ela? Porque ela é muito boa ainda do ponto de vista de mecanismo. Eu consigo agora olhar para uma determinada estrutura e ter uma noção de processos metabólicos, de processos fisiológicos que estão acontecendo naquela estrutura, ou seja, de processos funcionais. Daí o nome, de novo, neuroimagem funcional. Essa técnica que é muito semelhante à técnica de SPECT, de Single Photon Emission Computed Tomography, mas nesse caso do PET, eu marco agora o meu fármaco,
também vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, fazer um radiofármaco, injetar esse radiofármaco na corrente sanguínea. Só que esse radioisótopo, o isótopo que você injetou na corrente sanguínea, ele não emite o raio gama direto. Ele emite uma outra coisa que a gente chama de positron, daí o nome, Positron Emission Tomography. E aí, quando ele emite esse positron, o que é um positron? É um elétron positivo. Isso existe, gente. Existe na natureza, é cheio na natureza. Esses pósitrons. E aí acontece uma coisa muito louca quando um pósitron, que é um elétron positivo, encontra um elétron, que é a sua antipartícula, daí o nome. Então, toda partícula tem uma antipartícula. Então, eu tenho um pósitron. Assim como eu tenho um próton negativo, que é o negatron. O pósitron, então, é um elétron positivo. A mesma massa, só que a carga é diferente. E o que acontece quando esses dois caras se encontram na natureza? Eles somem. Existe um processo que a gente chama de reação de aniquilação. Aqueles dois elementos, aquelas duas partículas somem. E elas viram o quê? A gente viu que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, o que a gente tem aqui são uma reação em que um elétron, quando ele se junta com o pósitron, cria o que a gente chama de reação de aniquilação, some o pósitron e o elétron, e criam-se dois raios gama com energia definida de 512 kevs, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Aí qual é a vantagem do PET sobre o SPECT? É que eu sei exatamente qual é a energia do raio que eu quero detectar. E 2, eu sei que o raio que surgiu do que me interessa, ele deve ser detectado em em duas posições ao mesmo tempo. Porque se propagou se quando o pósitron encontrou o elétron, ele criou dois raios gamas que se propagam em direções diametralmente opostas, eu crio duas hipóteses para o que eu vou detectar. Uma é que eles devem ser detectados ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de detecção coincidente. E 2, que eles têm a energia que eu conheço, de 512 keV. Então isso melhora muito a qualidade da minha imagem. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, que de alguma maneira ele representa exatamente esse exame. Então, nesse caso, vejam, eu estou colocando um exemplo específico, em que eu marquei, aqui é um dos principais marcadores de PET, que é a fluordeoxiglicose. Então, eu marco flúor. Eu tenho um flúor que produz esses pósitrons. Injeto na corrente sanguínea, vai se espalhar, vai se concentrar na região onde eu tenho alto metabolismo de glicose, vai espalhar pelo corpo todo, mas ele vai começar a se concentrar em algumas regiões. Então, à medida que o tempo passa, essas são as regiões onde o traçador vai acumular no tempo. Então, se eu estou procurando, por exemplo, um tumor, essas moléculas de glicose vão chegar pela circulação sanguínea naquele tumor. Quando ele chegar no tumor, ele vai ser metabolizado pelo tumor. Isso que vocês estão vendo é o pósitron agora. Então, essa animaçãozinha é bonitinha. Então, isso aqui que você tem é a molécula que produz pósitron, é a glicose marcada. Aí, o que vocês vão ver é que ele vai liberar esse pósitron. Quando ele liberar esse pósitron, vai encontrar rapidamente um elétron e vão fazer com que duas radiações gama de 512 saiam em direções diametralmente opostas. E você agora fica detectando esses raios chegando. E um computador vai fazer o processamento desses raios chegando até identificar as regiões do corpo onde você tem uma maior concentração daquele radioisótopo. Onde é que o PET é muito usado, gente, do ponto de vista de tratamento de câncer, para detecção de metástase. Então, muito do que se utiliza com PET se utiliza para que você faça um mapeamento do corpo inteiro
e tentar avaliar se tem focos em outra região do corpo. É por isso que vários casos de câncer é indicado que se faça uma avaliação de PET. Se eu posso criar um radioisótopo, eu posso criar um radioisótopo para marcar várias moléculas. Então hoje, gente, por exemplo, você cria radioisótopos que marcam moléculas presentes em um tipo de câncer de próstata, por exemplo. Então, quando você administra essa molécula, essa substância, ela vai procurar, ela vai se agregar a onde eventualmente tem moléculas associadas àquele câncer de próstata. Então, você consegue marcar coisas muito específicas, como, por exemplo, marcar neurotransmissores. Então, isso aqui é um exemplo em que eu fiz uma avaliação de PET em voluntários controle, que está à esquerda, e à direita em pacientes com déficit de atenção e déficit de atenção e hiperatividade, que é o que vocês estão vendo na direita. O que está marcado nessas imagens? Basicamente dopamina. Então eu marquei dopamina, eu criei uma dopamina, um radioisótopo à base de dopamina, administrei essa dopamina marcada na circulação sanguínea das pessoas. A dopamina vai para onde? Para onde ela tem função. Então o que você nota aqui? Que nesse caso existe um acúmulo muito maior de dopamina no cérebro de voluntários controle do que de pacientes com TDAH. Cocaína. Mesma coisa. Eu agora posso marcar a cocaína, eu posso marcar a dopamina para tentar entender a relação entre cocaína e dopamina. Então, o que se faz? Marca a dopamina em diferentes indivíduos. Então, o que você está vendo aqui nessas imagens são bichos, macacos, submetidos à administração crônica de cocaína ao longo de um ano. E o que você quer ver é o impacto dessa administração crônica de cocaína ao longo de um ano sobre receptores de dopamina. Beleza? Dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai ver algumas técnicas que conseguem avaliar certos processos de funcionamento do cérebro humano, só que agora de maneira completamente não invasiva, mas que também que o fenômeno que a gente vai detectar da atividade neural não vai ser um fenômeno direto da atividade neural. Então notem, desde que a gente começou a falar das técnicas de medicina nuclear, a gente abriu uma perspectiva que é conseguir entender ou conseguir investigar certos processos de funcionamento do cérebro humano de maneira indireta. Então a gente criou uma perspectiva de dizer, bom, tem o cérebro humano, para que ele funcione, ele tem um conjunto de outros processos necessários para o funcionamento dele. E o que a gente vai fazer é tentar mapear esse conjunto de processos que, de alguma maneira, está associado à atividade de neurônios. Exemplo, no caso do PET e do SPECT que a gente acabou de apresentar para vocês. O PET e o SPECT, essas técnicas, elas apresentam informação direta da atividade elétrica de neurônios? Não. A eletroencefalografia e a magnetoencefalografia apresentam a informação direta sobre a atividade elétrica de neurônios? Sim. Então, eu tenho um conjunto de técnicas que está medindo o fenômeno que me interessa diretamente. Mas esse conjunto de técnicas tem uma série de limitações. Então, isso significa, gente, que se eu quiser criar outras estratégias para detectar características de funcionamento do cérebro humano, eu vou fazer uso de fenômenos que não estão
diretamente ligados, quer dizer, o dado que eu vou adquirir, ele não está diretamente ligado à atividade neurofisiológica, mas está indiretamente ligado a essa atividade neurofisiológica. Então, vamos passar para mais uma dessas técnicas, que é a espectroscopia funcional do infravermelho próximo, ou Functional Near Infrared Spectroscopy. Near Infrared é basicamente uma faixa de frequência, é um tipo de radiação eletromagnética. Então, é uma radiação eletromagnética que está na faixa do infravermelho. Como é que funciona esse sistema, gente? De maneira muito semelhante ao que funciona um sistema de oximetria. Aquele sistema que a gente coloca no nosso dedo para medir a concentração ou a saturação de oxigênio, para medir... O oxímetro virou muito famoso, né? Na época do Covid. Acho que famoso, e acho que todo mundo agora tem um desse em casa ou perto da sua casa. Todo mundo tem um oxímetro. Todo mundo já usou um oxímetro, se popularizou muito um oxímetro. Como é que funciona um oxímetro? Você coloca um clipe no seu dedo, né? E quem já teve, eu imagino que a maioria já teve esse acesso, quando você abre um oxímetro, você vê que de um lado ele tem uma luz. E você bota a luz em que lado do seu dedo? Na parte de baixo, onde você tem a pele. Aí você bota a luz e fecha com um clipe do lado de cima. O que esse sistema faz? De um lado eu tenho uma luz. Uma luz em que faixa de frequência? Infravermelho. O oxímetro funciona exatamente desse jeito, infravermelho. Aí ele lança um sinal infravermelho na ponta de um lado do dedo. E do outro lado do oxímetro ele tem o quê? Um detector de infravermelho. Então o que ele está medindo? Quanto infravermelho conseguiu atravessar de um lado para o outro no meu dedo. É isso que um oxímetro mede. Ele bota luz de um lado e mede quanta luz chega do outro. Só isso. Que luz? Infravermelho. Por que tem aquela luz que eu consigo ver? É só para eu saber que ele não está quebrado, mas aquela luz que eu consigo ver eu não uso para nada, aquela luz no visível. O que eu uso mesmo eu não consigo ver, que está no infravermelho, que ele está emitindo também. Beleza? Aí ele tem um sensor do outro lado do dedo, que é infravermelho, é um sensor de infravermelho. Então ele mediu quanto ele já sabe quanto ele enviou, sabe quanto ele detectou. Com isso, a diferença é o quê? É o que foi absorvido pelo meu dedo. Aí, olha que bacana, gente. A absorção do meu dedo depende de quanta hemoglobina oxigenada eu tenho no meu dedo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês duas formas possíveis de hemoglobina. Em vermelho, a hemoglobina, bom, talvez nem todo mundo saiba, mas a hemoglobina é uma molécula que a gente tem no nosso sangue e que uma das funções da hemoglobina é carregar oxigênio, que é o que você está vendo aqui em vermelho com essa HbO2. O que é HbO2? É o que a gente chama de oxihemoglobina. Então, a HbO2, ou oxihemoglobina, é uma hemoglobina que está ligada ao oxigênio. Está ligada ao O2. Então, está carregando o O2. Quando ela carrega o O2 até a região em que tem necessidade de O2, o que acontece? Aquele O2 se desprende da hemoglobina, se difunde pelo tecido, e a hemoglobina passa para um outro estado, que é de hemoglobina desoxigenada. Ou seja, a hemoglobina que não tem oxigênio ligado a ela. Aí, olha que massa isso aqui, ó. O que vocês estão vendo nessa região aqui é o que se conhece por região do infravermelho próximo. Então, nessa região, particularmente nessa região aqui, notem que para um determinado comprimento de onda do infravermelho, o que eu estou medindo aqui, gente? É basicamente a absorção, ou seja, quanto chegou do outro lado.
Notem que o tanto que chega do outro lado depende. Aqui o que eu estou mostrando para vocês em vermelho é a curva de absorção da hemoglobina. E em azul é a curva de absorção da desoxihemoglobina. Então, da hemoglobina oxigenada em vermelho e em azul da desoxihemoglobina. E no eixo X eu estou mostrando para vocês ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. E eu estou chamando a atenção para vocês para essa linha aqui, ó. Então, notem que nessa linha, a absorção no infravermelho da oxihemoglobina é muito menor do que a absorção da deoxihemoglobina. O que significa dizer, gente, que o tanto de luz no oxímetro que chega do outro lado depende de quem? Da concentração de oxi e de deoxihemoglobina. Então, com isso, eu consigo. O que o oxímetro faz? Ele diz a sua saturação de oxigênio está em 95, 94, 96, 97, 98. O que ele está medindo? Quanto foi absorvido aqui. Então, se eu tenho muita hemoglobina, a taxa de absorção vai ser diferente de quando eu tenho pouca hemoglobina. Tá claro? Então, com isso, eu consigo estimar quanto oxigênio eu tenho no meu dedo. E aí eu consigo saber qual é a saturação de oxigênio no meu corpo. Tá claro, pessoal, até aí? Eu vou fazer a mesma coisa. Isso acontece no nosso cérebro? Sim. De que maneira isso acontece no nosso cérebro? A gente vai ver isso um pouquinho mais detalhado adiante, mas basicamente o que a gente sabe que ocorre no nosso cérebro é que quando eu tenho uma determinada região do cérebro em atividade, então quando eu tenho neurônios de uma determinada região do cérebro ativos, funcionando, eles têm uma maior demanda por oxigênio e glicose. Eles estão funcionando, eles precisam de mais oxigênio e glicose. Como eles precisam de mais oxigênio e glicose, naquela região do cérebro onde eu tenho mais atividade, eu tenho mais sangue oxigenado, eu tenho mais fluxo sanguíneo naquela região. Por quê? Porque aquela região precisa de mais fluxo sanguíneo. Por quê? Porque aquela região está ativa. Por uma demanda metabólica das células neuronais. Tá claro, gente? Sim? Então vamos pensar que isso aqui que a gente estava falando para o nosso dedo também acontece no nosso cérebro. Ou seja, nas regiões onde eu tenho maior atividade, se eu tenho mais atividade, eu tenho mais oxihemoglobina naquela região. Se eu tenho mais oxihemoglobina naquela região, com o mesmo princípio do oxímetro do dedo, eu conseguiria, pelo menos a princípio, detectar quais são as regiões ativas do cérebro, se eu conseguir monitorar a concentração de oxihemoglobina no cérebro. E isso é feito a partir desse sistema, que é constituído basicamente por um emissor e um detector. A mesma coisa de um oxímetro. Exato, é um oxímetro de cabeça, gente, isso aqui. Então, de um lado, você tem uma fonte emissora de infravermelho que se espalha pelo cérebro, e do outro lado eu tenho um detector de infravermelho. Da mesma maneira do oxímetro, ele sabe quanto ele emitiu, e se ele sabe quanto ele emitiu e ele detecta uma determinada quantidade aqui, ele sabe quanto foi absorvido. Então, as flutuações do quanto foi absorvido, a princípio, estão relacionados com a atividade dessa região do cérebro. Massa? Vamos olhar para um sistema típico de FNIRS. Então, vocês veem que parece muito com um sistema de eletroencefalografia, uma touca, com um conjunto de detectores. Só que notem que esses conjuntos de detectores, parte deles são vermelhos e parte deles são azuis. Os vermelhos são os emissores. Os azuis são os receptores. Mais uma vez, Pedro, aqui a gente também só tem condições de detectar esse tipo de mudança em regiões superficiais do cérebro. Ou seja, é mais uma técnica capaz de detectar processos de funcionamento do cérebro no córtex. A gente não consegue ver fontes muito profundas
que é o que eu estou mostrando para vocês nesse slide. Por que eu só consigo ver fontes mais superficiais? Porque essa fonte de radiação, gente, ela não consegue entrar muito, é luz quase que no visível. Por que eu não uso luz no visível? Porque a luz no visível não consegue entrar quase nada. No infravermelho ele consegue entrar um pouquinho, pelo menos, até o córtex. Ele tem um poder de profundidade um pouquinho maior do que a luz visível. Então, por isso que eu uso infravermelho. E, segundo motivo de eu usar infravermelho, é porque a gente sabe que no infravermelho tem uma grande diferença na absorção entre a hemoglobina oxigenada e a hemoglobina desoxigenada. Então, eu tenho algumas vantagens de se utilizar o infravermelho. Então, olha aqui, por exemplo, se eu estiver aqui nessa faixa, olha a diferença entre os dois. É muito pequena, é muito melhor detectar essa diferença zona para o meu equipamento. Melhor do que eu ter uma diferença muito pequena ali para eu conseguir detectar. Tá bom? Então, o que esse slide aqui está mostrando para a gente? Uma avaliação de FNIRS já processada no computador. Notem que a gente só tem fontes superficiais, não tem nada profundo. E o que eu estou observando aqui é um mapa que já processou esses dados brutos de oxi e de deoxihemoglobina e que já chegou à conclusão que nessas regiões aqui que vocês estão vendo em vermelho são as regiões em que você tem uma mudança significativa de oxihemoglobina quando o indivíduo realizou aquela tarefa. A lógica aqui, gente, é a seguinte. Imagine que você está de olhos abertos e você está observando uma luz piscando nos seus olhos. Se você está fazendo isso, significa dizer que o seu córtex visual, que é uma estrutura que está aqui atrás do cérebro, no lobo occipital, que tem uma participação muito importante em processos visuais, significa dizer que quando eu estou olhando para alguma coisa, eu tenho regiões do meu cérebro que estão ativos por eu estar observando aquela coisa. Beleza? Então, se ele está ativo, aquela região que está participando daquele processo, que nesse caso, por exemplo, é ver, se eu estou submetendo uma pessoa a uma avaliação de FNIRS enquanto ela está vendo alguma coisa, eu espero que as regiões que participam desse processo cognitivo de ver alguma coisa tenham maior atividade. Se essa região tem maior atividade, significa dizer que tem mais oxihemoglobina chegando naquela região, significa dizer que eu consigo detectar isso com FNIRS. Essa variação eu consigo detectar com FNIRS, que é o que eu estou mostrando aqui. Então aqui, por exemplo, eu estou dizendo que sob esse estímulo, qualquer que seja o estímulo que essa pessoa está sendo submetida, esse estímulo levou ao aumento da atividade ou do fluxo sanguíneo nessa região aqui e nessa região aqui, que é onde está aparecendo no meu mapa em cores mais avermelhadas. Tá claro, gente? Beleza? Onde é que isso é muito aplicado? Em crianças. Por que isso é muito... por que esse é um tipo de trabalho muito aplicado em criança? Aqui tem duas coisas que eu queria mostrar para vocês. A primeira é que, notem, nesse sistema, eu não liguei todos os meus sensores, os meus emissores e detectores. Tá vendo? Olha onde é que eu tenho só. Só nessa região, ó. Por quê? Porque o meu protocolo de pesquisa só está interessado em saber mudanças que acontecem no córtex frontal dessas crianças. Não me interessa o que está... Então, por que eu vou colher dado aqui atrás se não me interessa... observar alguma coisa que está acontecendo aqui. Então vejam, primeiro detalhe aqui é que eu não liguei todos os meus sensores, só liguei parte deles. A segunda característica é que esse sistema, veja, ele parece muito com um eletroencefalograma, né? Então eu poderia imaginar, bom, ele parece com um eletroencefalograma, por que a gente não usa muito eletroencefalograma em criança? Basicamente porque o eletroencefalograma ele é extremamente suscetível a movimento. Então, qualquer movimento que eu faça com o sistema de eletroencefalograma na minha cabeça, eu vou induzir um ruído enorme no meu sistema. O que não é o caso do FNIRS. E para a criança,
uma das coisas importantes de você controlar, naturalmente, é movimento da cabeça. Então, esse é um dos motivos pelo qual se utiliza muito FNIRS. É confortável, como é que diz? Versátil. Eu posso levar de um lugar para o outro, eu posso levar para uma escola. É um equipamento pequenininho. Eu não preciso de uma sala especial para um laboratório para que eu tenha a habilidade de reduzir ruído, por exemplo, como é o caso da magnetoencefalografia e na maioria das vezes também da eletroencefalografia, que é preferível que você faça estudos em laboratório em oposição a você fazer estudos no campo, né? Como eu mostrei para vocês aquele lá do espaço e tal. Então, nesse caso aqui, a grande vantagem é essa, é que a criança não se sente né, presa ou dentro de um tubo, como é o caso da ressonância magnética. Então, isso aqui permite que você faça a avaliação com criança de colo, como são várias das avaliações com bebê, que talvez essa seja a única técnica que verdadeiramente você consiga fazer avaliações em bebês. Tem outras, você não consegue fazer EEG em bebê, você não consegue fazer ressonância magnética em bebê, você não consegue fazer medicina nuclear em bebê, você não consegue fazer magnetoencefalografia em bebê, você não consegue, não tem como, porque o bebê precisa dar a liberdade dele, senão ele não vai, enfim... Você não consegue chegar para um bebê e falar, agora você fica bem quietinho, tá bom? Que o tio vai começar o exame. Não tem essa. Onde é que você... E aí um exemplo de uso disso. Isso aqui é um estudo que vocês estão vendo aqui, são dados de NIRS infrared. Agora a gente já começou a conseguir entender o que as cores desses mapas representam. O que eu estou mostrando para você em vermelho amarelado são as regiões onde houve um aumento de oxihemoglobina, um aumento da atividade dessas regiões. E o que você está vendo em azul esverdeado são as regiões que aconteceu o oposto. São regiões que reduziu a atividade. Reduziu a atividade frente a quê? Então, o que vocês estão vendo aqui são 3 linhas que representam, essas 2 primeiras linhas representam basicamente a tarefa cognitiva que esses indivíduos estavam realizando durante o monitoramento por FNIRS. O que vocês estão vendo nas colunas são 2 grupos diferentes de indivíduos. Nessa primeira coluna aqui, o que você está vendo são indivíduos com alta habilidade em matemática. E o que você está vendo na direita são indivíduos com mais baixa habilidade em matemática. E esses 2 grupos de indivíduos vão fazer 2 tarefas. A primeira tarefa é um cálculo matemático simples e a segunda tarefa é um cálculo matemático complexo. Então, o que você está vendo aqui, por exemplo? Aqui é quando o grupo com alta habilidade em matemática realizou uma tarefa matemática simples. Segunda linha, o grupo com alta habilidade em matemática realizou uma tarefa matemática complexa. À direita, o grupo com baixa habilidade em matemática realizou a tarefa simples e aqui o grupo com baixa habilidade em matemática realizou a tarefa complexa. O que eu estou mostrando aqui embaixo? A comparação, ou seja, a diferença entre as 2 tarefas. Então, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: o grupo com alta habilidade em matemática, qual é a diferença da atividade do cérebro desse grupo, comparando quando eles estavam realizando a tarefa matemática de alta complexidade em relação à tarefa matemática de baixa complexidade. Então, o que você está vendo aqui, complexo versus simples. O que isso aqui está me mostrando? Que durante o complexo, então isso aqui eu estou dizendo que essa região, a atividade dessa região foi mais alta durante o processamento complexo do que o simples. A atividade nessa região foi mais baixa durante a realização complexa do que a simples. Isso aqui tudo no grupo de alta habilidade em matemática. Olha à direita,
Mesma coisa. Aqui agora é a diferença entre o complexo e o simples. Só que agora no grupo de baixa habilidade em matemática. O que eu estou mostrando aqui? Que quando o grupo de baixa habilidade em matemática realizava uma tarefa complexa, em comparação à tarefa simples, eles aumentaram a atividade dessa região aqui. E reduziram a atividade nessa região. Então, notem, com esse tipo de estudo, eu consigo trazer evidência com todas as limitações que essa técnica tem, gente, porque tem muita limitação, né? A gente não está vendo atividade elétrica, a gente só está vendo fonte superficial, cheio de ruído, resolução temporal horrível, espacial horrível, não sei exatamente onde é essa atividade, mas mesmo assim eu consigo extrair informações interessantes. Quer dizer, claramente eu consigo ver que existe uma diferença no funcionamento do cérebro entre esses dois grupos de pessoas. Bom, então vamos passar aqui para a nossa última técnica de hoje, que é a imagem funcional por ressonância magnética. E eu gosto de deixar ela por fim e a eletroencefalografia no início, simplesmente porque essas são as duas técnicas mais utilizadas pela neurociências cognitivas. Por várias vantagens e complementaridade que essas duas técnicas têm. Então, vários dos estudos que vocês eventualmente vão ler sobre neurociências, sobre processos cognitivos, né? Memória, então eu quero saber, eu quero entender um pouco melhor o processamento cognitivo de atenção, processamento cognitivo de emoção, processamento cognitivo de memória, processamento cognitivo de percepção, ou o que quer que seja. Boa parte das conclusões que a gente chegou até hoje vem dessas técnicas. Porque veja, como é que eu conseguia fazer isso antes? Eu não conseguia, não tinha nenhuma técnica que eu não entrava no cérebro da pessoa. Bom, essa técnica de ressonância magnética funcional é uma técnica que, como o próprio nome indica, surge da perspectiva de eu utilizar um equipamento de ressonância magnética, de imagem por ressonância magnética, idêntico aos equipamentos de imagem por ressonância magnética que você encontra em qualquer hospital. Aqui está um dos principais motivos dessa técnica ser a técnica mais utilizada em neurociência cognitiva, porque um equipamento de ressonância magnética custa também da ordem de 2 milhões de dólares. Com a diferença que um equipamento por ressonância magnética, ele faz vários exames. Eu consigo utilizar um equipamento por ressonância magnética, ele é utilizado na clínica o dia inteiro. Então tem um grande benefício, quer dizer, de onde vem a vantagem da ressonância magnética? Que agora a pesquisa tem acesso a equipamento de 2 milhões de dólares. Eu não preciso comprar um equipamento de magnetoencefalografia só para fazer pesquisa. Eu consigo agora me associar a um hospital que tenha um equipamento de ressonância magnética, fazer uma parceria com esse hospital e desenvolver projetos de pesquisa nesse equipamento de 2 milhões de dólares, que ele está utilizando ali diariamente. Qual é a origem do exame de ressonância magnética funcional? Está nesse slide, que é velho conhecido nosso, do que acontece num neurônio quando ele está recebendo inputs excitatórios e inibitórios de outras sinapses. O que a gente viu? Que isso é um processo contínuo, e o que a gente viu é que à medida que, por exemplo, nesse momento aqui, que um neurônio recebe um estímulo, então veja, a gente tem aqui um estímulo em A chegando, o que aconteceu com a polarização da membrana? Ela despolarizou um pouquinho, né? A gente viu isso. O que acontece aqui, gente? Quando ela despolarizou um pouco, quem entra em ação no momento que ela despolariza? A bomba de sódio e potássio, né? Então, assim que despolariza a bomba de sódio e potássio, já entra em ação para tentar reverter isso aqui. Isso gasta energia, concorda? Olha que loucura, olha quanta energia a gente gasta no nosso cérebro, nos diferentes processos fisiológicos que ocorrem durante a atividade de neurônios. Praticamente 50% da energia que a gente gasta no cérebro acontece nesses momentos aqui, ó. Quando o cérebro dispara um potencial de ação,
a energia necessária para trazer esse potencial para o potencial de repouso é tal que corresponde a aproximadamente 50% da energia gasta pelo cérebro. Você acha que é só 50%? Tem mais 34% aqui que o cérebro gasta para restaurar isso aqui, ó. Aqui eu estou falando só do potencial de ação, 50% é só do potencial de ação, mas 34% só para esses eventos aqui, ó. Subiu um pouquinho, mas não disparou o potencial de ação. Dá mais 34%. Então, só aqui já tem mais de 80%. E 13%, a manutenção do potencial de repouso. Então, a célula que não está disparando, ela tem que manter esse potencial de repouso, porque é como se eu tivesse, gente, é semelhante a eu pegar uma pedra e levantar uma pedra e segurar uma pedra alta. Eu dei um potencial para ela, mas eu estou precisando gastar energia para segurar lá em cima. É a mesma coisa. Eu não criei uma diferença de potencial aqui, ó, despolarizei menos 70 milivolts. Como é que eu mantenho isso? Eu tenho que gastar energia, não tem jeito. 13% então da energia que eu gasto vem desses processos de manter o potencial de repouso. Gente, dá 90%. 94% da energia do nosso cérebro a gente gasta aqui, ó. Tudo está gasto aí, nesse processo. Como é que a gente leva? Então, o cérebro gasta toda essa energia. Ele tem um centro, o cérebro tem algum centro que produz energia? Ele tem algum centro que produz glicose? Não. O cérebro produz oxigênio? Não. Então, o cérebro não produz nenhum dos dois. Ou seja, as fontes de energia do cérebro não estão no cérebro. O que significa dizer que essas fontes de energia têm que gerar a energia e levar esta energia até o cérebro. Quem leva essa energia até o cérebro? O sistema vascular. Essa é a imagem que eu já apresentei para vocês. Como é que funciona o sistema vascular? Então, o que a gente viu é que o sistema vascular ele é composto, primeiro, por um conjunto de artérias que tem um determinado calibre grosso. Essas artérias, à medida de grosso calibre, à medida que elas entram no cérebro, elas vão reduzindo o calibre, vão afinando, que é o que você está vendo aqui, por exemplo, com o que acontece com a artéria cerebral média, que é essa aqui que a gente está acompanhando aqui com o mouse. Ou a artéria posterior, a cerebral posterior, a cerebelar posterior, que é o que você está vendo aqui. Então, todas essas artérias, à medida que elas vão entrando e não só entrando, mas percorrendo toda a superfície do cérebro para garantir que as regiões do cérebro têm o aporte, né, de energia necessário. Então, esse sistema vascular é ele que leva esse aporte para as várias estruturas do cérebro. Só que para ele conseguir fazer isso, ele vai ter que ir reduzindo esse calibre para conseguir se ramificar cada vez mais. Então, a gente passa de artérias para um calibre mais fino dessas artérias, que é o que a gente conhece por arteríola, e as arteríolas estão logo antes dos capilares, que são as regiões onde existe a troca de oxigênio e de glicose, por difusão mesmo. Capilares são processos, estruturas, tecidos muito finos, são vasos super finos. E nos terminais desses vasos, então, eles vão soltando glicose e oxigênio no interstício. Do outro lado desse capilar, eu tenho o início das veias. Ou seja, depois que acontece a troca significa dizer que a hemoglobina vai liberar o oxigênio dela ali no capilar e vai ficar a hemoglobina desoxigenada nesse momento. E a glicose vai ser liberada naquele lugar também. Então, quando ele é liberado ali, aquela hemoglobina desoxigenada e os subprodutos do metabolismo energético vão entrar agora na circulação venosa, que é o que a gente está vendo aí em azul. De que maneira ele entra na circulação venosa? Da mesma maneira que a gente tem as arteríolas, pelo lado venoso a gente tem as vênulas. Só que existe uma grande diferença estrutural. Então, a gente tem as vênulas e depois a gente tem as veias. Ou seja, o processo do sangue é qual? Artéria, arteríola, capilar, vênula e veia.
E aí a gente já sabe todo o processo que acontece no pulmão. Então a gente tem um sangue arterial saindo do pulmão até o cérebro e um sangue venoso chegando até o pulmão para fazer a troca agora e a captura de oxigênio. Tá claro, gente, até aí? Massa. Bom, existe uma diferença muito fundamental entre as arteríolas e as vênulas. E essa diferença se dá pelo fato de que nas vênulas a gente tem musculatura lisa. Desculpa, nas arteríolas a gente tem musculatura lisa. Musculatura lisa é fibra de musculatura lisa. O que significa dizer que as arteríolas elas têm a capacidade de mudar o diâmetro local, porque ela tem essa musculatura lisa. O que foi descoberto nos anos 1890? Um fato super curioso. É que, por esses dois pesquisadores, tanto o Roy Sherrington como o William James, essa é a primeira vez que vocês vão ouvir falar desse cara, que a gente vai falar bastante dele nesse curso. O William James é um psicólogo americano e é um psicólogo americano, um filósofo também, que não fez nenhum experimento, mas intuiu algo que esses outros dois, agora neurofisiologistas, mediram no mesmo ano. O que é essa intuição? A intuição é que existe um mecanismo automático de vasorregulação cerebral que é regulado de acordo com o nível de atividade neuronal que acontece naquela região do cérebro. O que eles descobriram, então? Porque, vejam, o que a gente sabe até agora é que para que um neurônio funcione, ele precisa de aporte de energia, glicose e oxigênio. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que quando o cérebro está funcionando, representa dizer que não é o cérebro inteiro que está funcionando. São diferentes regiões do cérebro que estão funcionando em diferentes momentos. Então, agora, quando eu estou falando para vocês, eu tenho um determinado conjunto de regiões do cérebro que possibilita eu falar para vocês. Agora, quando eu fiz esse movimento da cabeça, foi um outro conjunto de regiões do cérebro que possibilitou esse movimento da cabeça. E assim para várias outras funções. Quando eu sinto medo, são outras regiões do cérebro que vão estar ativadas coordenadamente para trazer aquela sensação de medo, e assim por diante. Então, isso é verdade para todos os processos cognitivos. Em outras palavras, nos processos cognitivos, para que eles aconteçam, você precisa que certas regiões do cérebro atuem de maneira coordenada para exibir aquela função cognitiva de maneira adequada e correta. O que foi que esses caras descobriram? Eles descobriram que, na verdade, esse aumento de atividade local no cérebro está associado a um aumento de fluxo sanguíneo local onde houve o aumento da atividade elétrica. Olha que massa! Então, o que a gente está dizendo aqui, o que eles descobriram, é que esses mecanismos de vasorregulação, eles são locais. Em outras palavras, não é o cérebro, quando eu tenho porque eu poderia pensar que, digamos, eu tenho uma determinada região no cérebro que está ativa. Eu poderia pensar que o simples fato de eu ter uma determinada região no cérebro que está ativo levaria ao aumento de fluxo em todo o cérebro. Podia ser, por que não? Só que o que esses caras descobriram foi algo super curioso, que na verdade esses processos acontecem localmente. São as arteríolas daquela região específica do cérebro que mudaram o seu calibre ou que aumentaram o seu calibre para aumentar o fluxo sanguíneo daquela região específica do cérebro que está precisando de mais oxigênio e glicose. Tá claro, pessoal? Então isso acontece localmente. Para poupar energia e só suprir quem precisa. É um sistema muito mais inteligente. Ele não irriga um campo inteiro se é só um pedacinho do campo que está sem água.
Ele vai lá e tem um sistema de irrigação que vai ligar aquela torneira só naquela região onde tem mais carência de água. No resto, se não tiver carência de água, ele mantém aquele sistema de irrigação naquela região desligada. É isso. Bom, quem é que regula isso? Então, quem é que diz, ligue essa parte da irrigação? Ligue aqui, eu estou precisando aqui. Quem manda essa informação é o próprio neurônio. Então, quando ele está precisando de mais oxigênio e glicose, ele manda essa informação via astrócito, via célula da glia, que a gente já tinha apresentado para vocês. Esse slide, inclusive. Então, o que eu estou agora trazendo com um pouco mais de destaque para vocês, eu tinha até comentado isso no dia, mas é o fato que os astrócitos, uma das funções dos astrócitos é fazer a vasorregulação. Então, são esses astrócitos que recebem a informação dos neurônios e que passam ou regulam as arteríolas, de tal maneira que se esses neurônios aqui estão precisando de mais oxigênio, o que ela vai fazer? Vasodilatar. Vai aumentar um pouquinho o calibre ali. Quando ela aumentar um pouquinho o calibre, passa mais sangue aqui. Esse sangue é o quê? Arterial. Então, sangue oxigenado significa que eu levo mais sangue oxigenado para essa região. Esse é um segundo detalhe super importante para a gente entender a técnica. Que está associado agora a esse último detalhe, que é o seguinte. O Pauling descobriu, anos atrás, que dependendo do estado de oxigenação da hemoglobina, a hemoglobina apresentaria características magnéticas distintas. Ou seja, a hemoglobina, quando ela carrega oxigênio, ela tem uma característica magnética. Quando ela não está carregando oxigênio, ela tem outra característica magnética. Quando ela é oxihemoglobina, ela é o que a gente chama de diamagnético. Vocês não interessa muito o que significa, o que representa ser diamagnético, mas o que eu queria que vocês compreendessem é que a oxihemoglobina tem uma característica diferente magnética do que a deoxihemoglobina. O que vocês estão vendo aqui nessa figura, aqui embaixo, é a deoxihemoglobina. E o que eu queria chamar a atenção para vocês aqui é que a deoxihemoglobina, ela tem todo mundo, se alguém já... Bom, acho que todo mundo já provou um pouquinho de sangue. E já provou não, né? Já, bom, já teve a chance, né, isso, exato, já teve a chance de sentir o gosto de sangue, e sabe que sangue tem gosto de ferro, tem até cor. Então, a hemoglobina é uma molécula que tem ferro na sua estrutura. E o que acontece? A hemoglobina desoxigenada, quando eu tenho hemoglobina com oxigênio, o oxigênio blinda esse átomo de ferro que está bem no meio da estrutura. Blinda, então faz com que quando eu tenho a oxihemoglobina, eu tenho esse ferro blindado. Então esse ferro não consegue distorcer tanto o campo em volta. Lembra, ferro é um negócio que é magnético, então ele distorce muita coisa em volta. Quando eu tenho a oxihemoglobina, eu não distorço tanto, porque eu tenho o oxigênio ligado, ele não aperreia tanto o campo magnético ali em volta. Bom, olha que loucura, pessoal, que acontece. É uma cascata de eventos. Eu tenho, durante o estado de atividade, o estado de atividade leva ao aumento do diâmetro das arteríolas, ou seja, leva a um aumento de fluxo sanguíneo. Esse aumento de fluxo sanguíneo é oxigenado. A gente viu, então isso significa dizer que como ele é oxigenado, ele tem muito mais oxihemoglobina do que nessa situação de menos fluxo, porque o fluxo que está chegando aqui é de hemoglobina oxigenada. Então, logicamente, quando eu tenho um neurônio ativo, tem mais oxihemoglobina naquela região. Como eu tenho mais oxihemoglobina naquela região, eu distorço menos o campo magnético naquela região e eu consigo detectar essa mudança de distorção de campo magnético local usando um equipamento de ressonância magnética. Como? Dessa forma. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui são dos primeiros estudos de ressonância magnética funcional.
publicado em 1992, e o que a gente tem nesse estudo é basicamente o seguinte: uma pessoa entrou dentro de um equipamento de ressonância magnética e durante 60 segundos, 70 segundos, ela ficou no escuro. E durante os próximos 70 segundos eu pisquei uma lanterna nos olhos dela. Nos próximos 70 segundos ficou escuro de novo. Nos próximos 70 segundos pisquei uma lanterna de novo. E assim fiz por 10 minutos. Vamos pensar fisiologicamente o que está acontecendo no meu cérebro. Quando piscar a lanterna, atividade do sistema visual. Parou de piscar a lanterna, diminui a atividade do sistema visual. Quando a lanterna está piscando, aumenta a atividade do sistema visual, aumenta a demanda de oxigênio e glicose, aumenta a concentração de oxihemoglobina naquela região, diminui a distorção de campo e eu consigo perceber no equipamento de ressonância magnética essa mudança na distorção de campo nas regiões onde houve aumento da atividade. O que a gente está vendo nesse gráfico aqui à direita, gente? Nesses dois gráficos à direita. O que eu estou olhando é o que acontece com o brilho da imagem nas regiões onde houve aumento da atividade elétrica de neurônios. Então, o que eu estou vendo aqui, nesse período, o quarto estava escuro. Nesse período, o quarto estava claro. O quarto ficou escuro. O quarto ficou claro. Olha que massa. Quando o quarto está escuro, a atividade, ou seja, o brilho é mais baixo. O quarto ficou claro, aumentou a atividade, aumentou a oxihemoglobina, mudou um pouquinho a distorção de campo, a ressonância consegue ver. Está aqui, ó, puf, aumentou um pouquinho o brilho. Diminuiu a escuridão, volta para baixo. Gente, com isso, olha que loucura, eu consegui agora criar uma maneira de mapear certas regiões do cérebro. Eu consegui uma maneira de olhar para regiões do cérebro que aumentam a atividade durante o processamento de alguma tarefa cognitiva, nesse caso aqui, ver uma lanterna. Mas agora isso abre a perspectiva para eu fazer, ao invés de ser escuro e claro, fica calado e fala. Para de mexer a mão e mexe a mão. Se eu tiver com a mão parada, na região que processa o movimento da minha mão, enquanto eu estou com a mão parada, aquela região tem um sinal baixo. Quando eu começo a mexer a mão, toda a cascata de eventos, aumento da atividade elétrica, aumento do fluxo, barará, levou ao aumento da atividade elétrica, aumento do sinal naquela região. Então eu consigo usar isso para fazer mapeamento de diferentes regiões. Isso tem, inclusive, gente, uma aplicação clínica, que é o que eu vou mostrar para vocês logo no início, que é o que a gente chama de mapeamento pré-cirúrgico. Então o exemplo que eu vou mostrar para vocês é de uma paciente que tinha uma lesão, um câncer, um ganglioglioma, aliás, um glioblastoma multiforme. E essa paciente precisava ser submetida a uma cirurgia. Só que quando você vai submeter um paciente à cirurgia, nesses casos, qual é a perspectiva da cirurgia? É você retirar a lesão, tirar o tumor, sem lesionar estruturas do cérebro que são importantes para a realização de certas funções. Então, em outras palavras, qual é o sentido de você fazer uma cirurgia de retirada de um tumor, por exemplo, que eventualmente esteja próximo da região motora? Faz a cirurgia, tira o tumor, mas depois da cirurgia se descobre que a cirurgia lesionou uma determinada região do cérebro que é fundamental para o movimento. Então você ficou livre do câncer, mas não consegue mais mexer o seu lado esquerdo. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Alguns centros de cirurgia têm o que se chama de mapeamento cortical invasivo, que vai ser super legal, que a gente vai ter uma aula do Penfield, que é exatamente o que o Penfield fez. Qual é a ideia? Eu vou estimular diferentes regiões do cérebro e vou procurar pela região do cérebro que, por exemplo, participa do movimento da mão do paciente, para garantir que eu não vou lesionar aquela região.
importante na movimentação da mão desse paciente. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. O que vocês vão ver nesse vídeo é uma cirurgia, então, dessa paciente. Nesse momento, o que vocês estão vendo é o exame de ressonância magnética estrutural, o cérebro dessa paciente. Então, o que você está vendo aqui é o tumor, localizado numa região muito próxima da área motora dessa paciente. Então, esse é o risco, é de você lesionar a área motora da paciente durante a cirurgia. E agora o que vocês vão ver é a cirurgia mesmo, durante a realização da cirurgia, o mapeamento invasivo. Então aqui o que vocês estão vendo é o cérebro exposto. Aqui tem uma característica que eu queria mostrar para vocês, que é super curioso, para quem nunca viu um cérebro. Ele pulsa. Então quando ele está aberto, eu queria que vocês notassem que ele está ali pulsando, tá vendo? Ele se mexe, exato. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a fissura silviana. O tumor está bem aqui, então a primeira coisa que vocês vão ver é o neurocirurgião com um equipamento de ultrassonografia para tentar localizar o tumor. Isso que ele está mostrando é a fissura silviana, e agora o que ele vai mostrar é o tumor. Então ele já consegue localizar no cérebro do paciente a projeção do tumor, que é o que vocês estão vendo aqui em verde. É a região onde ele localizou, então o tumor está aqui embaixo. E agora o que ele vai fazer é utilizar essas ferramentas aqui, um eletrodo. Então o que ele vai fazer é utilizar esses eletrodos aqui para estimular essa região do cérebro. Então notem que ele vai estimular essa região do cérebro e vai tentar monitorar a mão da paciente. Então ele vai estimulando diferentes regiões, porque ele não sabe ainda qual é a região. Então ele está buscando, ele está pescando mesmo. Isso que vocês estão vendo é uma estria que às vezes você tem que escorregar. Aqui é só a parte do cérebro que está exposta, que é osso. Então muitas vezes o que você precisa fazer é escorregar. Isso aqui que vocês estão vendo é um monte de eletrodo que você está escorregando entre o córtex e o osso. Para estimular outras regiões que você não tem eventualmente acesso na parte aberta do cérebro. Notem então que quando... aí ele está escorregando ainda a estria para tentar monitorar regiões aqui mais internas. E agora o que vocês vão ver é o que acontece quando o médico estimula, quando o cirurgião estimula na região que é importante para a movimentação da mão. A paciente contrai a mão involuntariamente. Onde é que esse tipo de exame, então, entra? Nessa perspectiva aqui. Esse é o exame da mesma paciente realizado um dia antes da cirurgia. Então, antes da cirurgia, ela vem para um serviço de ressonância magnética, faz uma avaliação super simples. Então, veja, isso é um equipamento inócuo. Nesse caso, o Darcy perguntou sobre radiação ionizante. No caso da ressonância magnética, a radiação é não ionizante. Então, não tem nenhum tipo de... É inócuo completamente, não tem nenhum tipo de risco para o paciente. Você traz esse paciente, então, um dia antes da cirurgia, pede para a paciente fazer daquele mesmo jeito, fica 30 segundos abrindo e fechando a mão, 30 segundos para de mexer a mão, mexe a mão, para de mexer a mão, mexe a mão, para de mexer a mão, e depois eu vou localizar no cérebro dessa pessoa, são esses pontinhos amarelos que vocês estão vendo aqui, no cérebro dessas pessoas, você está vendo aqui a lesão, ó, onde está a região que você deve evitar pela importância que essa região tem na monitorização da mão. Isso é verdade para outras funções também. Então, eu consigo, por exemplo, monitorar o sistema visual, eu consigo monitorar sistemas de linguagem, eu consigo monitorar sistemas de atenção. E o que eu queria trazer de mensagem fundamental para vocês aqui é a interpretação dessas imagens, que a gente vai ver demais ao longo desse curso. Então, quando vocês observarem uma imagem como essa, o que ela representa? Esses pontos amarelos que vocês estão vendo são os pontos, são as regiões do cérebro cuja atividade dos neurônios dessa região aumentou frente ao estímulo que aquela pessoa, a tarefa que aquela pessoa estava realizando. Nesse caso aqui, por exemplo, que eu estou vendo uma tarefa mais complexa, em que a pessoa estava de olhos fechados, tentando imaginar alguma coisa.
Então, frente ao fato dessa ser uma técnica muito inócua, ela acaba despertando muito interesse e tendo muita aplicabilidade nas neurociências cognitivas, porque agora eu consigo mapear qualquer coisa a princípio, qualquer processo cognitivo dentro de um equipamento que não traz nenhum risco para o paciente. Beleza, gente? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu fico aberto aqui para perguntas, para quem tiver perguntas.